E aqui era um lugar onde a tribo de Manassés estava presente. É uma das tribos que ganhou uma maior porção de terra. A tribo de Manassés tinha uma banda de propriedade do lado de cá do Jordão, uma outra banda do lado de lá do Rio Jordão, onde hoje está a Jordânia, e ela se estendia longamente e é uma das regiões, era e é uma das regiões mais férteis de Israel. Que está o Vale de Jezreel, que significa o nome do vale, aquele que Deus semeou, de tão fértil que era o vale, tão adequado para toda sorte de plantio e bem irrigado. Então a agonia que as famílias viviam era contínua a respeito disso, por causa da invasão dos midianitas, dos amalequitas e dos povos do Oriente, ano após ano. Até que um dia Deus levantou um homem chamado Gideão. E o texto diz aí que ele estava malhando o trigo no lagar para colocá-lo naquele dia outra vez a salvo dos midianitas, para terem alguma comida em casa. Quando de repente ele encontra com essa figura que o Velho Testamento chama de o anjo do Senhor, que é diferente de um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor na Bíblia, há muitos que se manifestam. E esses anjos do Senhor que se manifestam são criaturas como eu e como você. Anjo significa mensageiro. São seres que atravessam da dimensão deles para a nossa dimensão com uma missão. Como diz o livro de Hebreus, os descreve como espíritos. O que é exatamente a categorização energética de um espírito? Até hoje, nenhum de nós foi capaz de saber e a ciência não é capaz ainda de sequer avaliar. Mas nós um dia descobriremos que um espírito, conforme assim designado, não em relação a Deus, que não se diz que Deus é um espírito, se diz que Deus é espírito. Mas um espírito, um dia provavelmente a gente consiga categorizar a natureza energética dele. Hoje nós não sabemos ainda categorizar essa natureza, só sabemos que ele é um ente de uma outra dimensão e ele entra na nossa, como diz Hebreus, cumprindo missão. São espíritos ministradores em nosso favor, em diversos favores, em diversas necessidades e graças. Mas o anjo do Senhor é diferente de um anjo do Senhor. Quando um anjo do Senhor se manifesta e alguém deseja adorar esse anjo, vocês veem que o anjo diz: não, não faças isto, eu sou conservo teu, sou servo como tu, sou uma criatura como tu. Mas o anjo do Senhor, que a gente vê aparecer no Velho Testamento, toda vez que se busca adorá-lo, ele aceita a adoração. Se o chama de Senhor, e ele diz que ele é o Senhor. Ele se trata como Deus, o anjo do Senhor. O que é isso? Senão uma manifestação do próprio Cristo eterno antes do Jesus histórico. E é o anjo do Senhor que vem e encontra Gideão trabalhando, pondo trigo a salvo dos midianitas, e Gideão olha para debaixo de um carvalhal e vê aquela figura, e ele sabe, discerne, que tem uma aura, que tem uma presença, que tem um resplendor, que tem uma graça, que tem algo que o diferia de toda e qualquer outra expressão de qualquer outro homem que a Gideão já tivesse visto, de modo que quando o Gideão dele se aproxima, ele não tem nenhuma dúvida de que ele está chegando diante do anjo do Senhor. E o anjo do Senhor diz: olha, vai nessa tua força, porque eu serei contigo e tu libertarás Israel do poder dos midianitas. Aí o Gideão disse: mas como eu? A casa do meu pai é a mais pobre da tribo de Manassés. E na casa do meu pai eu sou mais fraco. Parece até que ele estava dizendo para Deus o que Deus não prefira. Porque o poder dele sempre se aperfeiçoou na fraqueza. E são aqueles que não têm, aqueles que não podem,
aqueles que sabem que não conseguem, são os instrumentos absolutamente ideais da graça divina em toda a história humana, e essa é a afirmação que a Escritura faz o tempo todo, e posteriormente Paulo viria a ouvir de Deus isso: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, assim como o Gideão aqui ouviu também. Aí o Senhor disse a ele: olha, pois serás tu que vais libertar este povo. Mas primeiro, arranca do meio do teu povo o altar de Baal que pertence ao teu pai. Porque o pai de Gideão, Joás, tinha ele próprio o seu altar a Baal e o seu poste ídolo dedicado a Baal. Vai e derruba e destrói. Aí à noite, Gideão pegou alguns homens na surdina, preparou os animais, amarrou bem o bicho, o poste ídolo, o altar de Asterote e tudo que o pai dele tinha, e puxou e derrubou, botou no chão. Quando foi de manhã cedo que eles acordaram e viram aquilo caído, veio todo o povo em cima de Joás e disse: teu filho Gideão fez isso, traze-o para fora para que nós o matemos. Aí o Joás disse: escuta, esse altar não é de Baal? Eles disseram: é. Baal não é Deus? Eles disseram: é. Então, se Baal é Deus, deixa Baal se virar. Deixa Baal matar meu filho, destruir meu filho, já que ele é Deus e o altar é dele, deixa ele resolver a história com o meu filho. Agora, se ele não é Deus, nada vai acontecer. Por que vocês vão fazer o trabalho de Baal? Se Baal é quem Baal, vocês dizem que Baal é, e eu até hoje também incorporei esse sincretismo, então ele tem a melhor chance possível de mostrar quem ele é, neste instante e nesta hora. Por isso o nome de Gideão passou a ser chamado apelidadamente ali em volta de Jerobaal, porque foi aquele que contendeu com Baal, que enfrentou Baal, Gideão. Aí passam os dias e o Senhor diz a ele: você pode convocar o povo, os homens de batalha, para que venham contigo enfrentar os medianitas. Aí Gideão, que até então era ninguém, do dia para a noite passa a ser uma figura simbolicamente respeitada. Não porque ele vira o anjo do Senhor, que ninguém nem talvez soubesse tanto disso, mas porque tiveram o peito de derrubar o altar de Baal e do poste ídolo, e nada lhe acontecera. E de repente, quando ele chama, vem todo o povo, os homens que podiam puxar da espada, e o Senhor olhou e disse: olha, tem muita gente contigo, e eu não quero que Israel diga que o livramento que eu vou trazer foi patrocinado pelo braço dos guerreiros de Israel, que até hoje não fizeram absolutamente nada. E Gideão seguiu no caminho que Deus lhe propusera para essa região, porque era aqui nesse vale que a gente vê entre esta montanha e o outeiro que está ali adiante, que se acampavam aos milhares e milhares, tomando o vale de Jezreel, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente. O outeiro está bem adiante de nós, e o monte pelo qual Gideão desceu é este aqui, pelo qual se esgueirou, olhou o cenário e viu aturdido o tamanho dos inimigos. Mas o Senhor ainda disse: 300 mil homens, ou essa quantidade de homens que tu conseguiste reunir, na realidade eram 22 mil homens, são ainda homens demais para enfrentar isso. Pode chegar e dizer: quem estiver com cagaço, porque essa é a palavra, os tímidos de coração, a tradução é cagaço. Quem estiver com cagaço, com diarreia, quem estiver tremendo nas bases, quem estiver com ataque de frouxidão, está liberado sem culpa. Podem voltar. Aí voltou a grande maioria. A grande maioria. E os que ficaram, o Senhor disse a Gideão: ainda ficou gente demais contigo.
Porque eu não preciso dessa multidão para fazer o que eu vou fazer. Vamos fazer mais um teste. O próprio Gideão já tinha pedido a Deus as suas provas. Vocês lembram da lã? Quando ele disse, se o Senhor está comigo, então eu vou botar a lã. Se a lã, apenas a lã ficar molhada e tudo em volta estiver seco, é um sinal. Aí isso aconteceu. Aí ele disse, não, Senhor, vamos inverter. Eu quero agora que tudo esteja molhado em volta e só a lã seca. Ele tinha pedido a Deus os seus sinais. E Deus vai complicando a vida dele, dando sinais, mas diminuindo a tropa. Ele disse, mas como é que vai ser essa história? Ainda sobrou gente demais? Meu Deus, nós já éramos poucos. 22 mil. Para enfrentar essa multidão, sobram apenas esses pouquinhos milhares. E o Senhor diz que ainda é muita gente contra essa fábula de exército. E o Senhor disse, pode levá-los até a fonte de Arode, que está aqui. E eu gosto dessas coisas, porque não construíram nenhuma catedral em cima. A única coisa que aconteceu é que puseram essa cerca de ferro para a gente não chegar lá. Mas a constituição topográfica, cenográfica, e aqui não é o Projac, não tem mudança de novela para novela, é verdade, é aqui. E ele vem com aqueles homens que restaram, que eram muitos ainda, e o Senhor disse, olha, observa no modo como eles bebem água. Porque no modo deles beberem a água, eles vão refletir uma atitude psicológica e espiritual e uma atitude de vida. Todo homem que chegar, se ajoelhar e for de boca na água, bebendo água, você pode botar de lado e dizer, volta para casa, meu filho. Volta para casa. Somente aqueles que chegarem vigilantemente, que não estiverem dando mole, e pegarem a água com a mão e trouxerem a boca, pegarem a água com a mão e trouxerem a boca, são os que seguirão contigo. E só 300 fizeram isso. Os outros eram aqueles patuscos sedentos. Água! Bebendo água. Pode voltar para casa, patusco sedento. Só essa moçada vigilante, que carregava essa sobriedade, foi que sobrou, e eram só 300 esses homens. Aí o Senhor disse, pois olha, é com esses aí que tu vais vencer os inimigos. E Gideão disse, meu Deus, aonde eu fui me meter? Que história é essa? Aí ele acampou à noite, porque o Senhor tinha dado a ele uma estratégia. Tu vais pegar alguns cântaros e vais pegar tochas. E tu vais fazer o seguinte, por enquanto tu vais botar as tochas escondidas nos cântaros. Mas quando eu der o sinal, tu vais puxar as tochas para que apareçam as luzes e batam nos cântaros para fazer aquele barulho. Vocês vejam que do ponto de vista de uma análise imediata, era uma espécie de guerra cenográfico-psicológica. Porque na escuridão, aquela gritaria, a batida nos cântaros, as tochas mexendo, mas ainda assim, era pirotecnia de catolé, de cabeça de nego. Era tentar assustar um exército grandioso com Stalin, do ponto de vista do que se tinha aos milhares e milhares diante deles. E na experiência daqueles exércitos todos, ainda assim, era uma estratégia tola. Mas Deus não contava com aquela estratégia era para Gideão. Quase sempre tudo é para nós. É para as nossas fraquezas, para a gente achar que fez, que segurou, que fez barulho, que qualquer coisa aconteceu. Não era isso. Deus estava trabalhando com categorias infinitamente mais profundas. Trabalhando com o inconsciente coletivo dos ladrões. Dos que vinham ano após ano roubar comida dos outros. Aí Gideão vacila de novo. Ele fica olhando e diz, eu não vou não, Senhor, isso é muito doido.
Não dá, isso é virar um kamikaze. É convite para se tornar homem-bomba sem bomba. Aí, eles só vão esperar a gente na ponta da espada. Vem que tem. Vamos girar filé mignon, minhal desse pessoal todo. É loucura, Deus. Aí o Senhor disse, olha, você não creu ainda? Então faz o seguinte, você quer ver o que eu estou fazendo? Você está pensando que é tocha, que é cântaro, que é gritaria de vocês? Não, vai ver o que eu já fiz. Isso é só cenografia, da qual vocês estão cuidando, o resto está feito. Está feito na alma deles, na mente deles, no coração deles. Vai lá e ouve. Aí o Gideão desceu do monte com um servo dele, um ajudante, e eles foram de gatinha se esgueirando na noite. Todo acampamento com as tendas imponentes e com tudo montado, com guardas e milicianos aos milhares, todos aqui enchendo todo o vale. E ele veio bem devagar e ouviu a conversa de dois guardas. E olha a conversa. Os dois guardas batendo um papo. Um estava dizendo para o outro, rapaz, eu estou com uma angústia no coração. Negócio esquisito. Aí o outro disse, o que foi? Um sonho. Que sonho? Eu sonhei com um pão de cevada, um pão redondo, como esse pão oriental que a gente come por aqui. Não é a bisnaga francesa, com aquela cara de míssil. É mais um disco voador, um OVNI aparece. Eu sonhei com um pão girando em volta da tenda do capitão. O pão fazia em volta da tenda do capitão. E o cara disse, e aí? E aí que o pão ficou doido. Saiu assim, pá, e deu no meio da tenda. E a tenda veio abaixo. Bah! E eu acordei com aquela agonia, com um pressentimento horrível. O que será isso? E o Gideão ouvindo, quietinho atrás de, meu Deus, o pão. O que será isso? Aí um guarda disse para o outro, sabe o que é isso? É Gideão. E o Gideão ali do lado. Como Deus brinca com a nossa incredulidade, porque a gente está sempre pensando que precisa de uma multidão para fazer o que Ele quer fazer. Meu Deus, é uma gota de ar viajando numa corrente sanguínea, paralisa um tirano para sempre, embolia. O cara está matando todo mundo, enquanto ele está vivo o mundo não tem paz, aí passa uma bolha, e ele para, e a terra sossega. A gente não se deu conta ainda de que não é realmente nem por força nem por violência. E que a verdadeira luta não é nem contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. E que as operações de Deus acontecem num outro nível. É Gideão que virá contra nós, os midianitas, e vai nos destruir, e vai nos vencer, e vai nos botar para correr. Aí diz o texto que Gideão, ali mesmo onde estava, botou a cara no chão e adorou. Atrás do arbusto está Gideão apavorado. Agora está Gideão adorando. E Deus usando o sonho do inimigo, sendo interpretado por um outro inimigo, para dizer a Gideão que está atrás do arbusto. Olha como tudo é lindamente patético. Aí Gideão adora ao Senhor e diz, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aí volta, reúne a moçada lá em cima e diz, cântaro na mão, tocha, e na hora que eu disser, é agora, vocês gritem, pelo Senhor e por Gideão. Porque olha, esse cara sou eu. Eu não era nada, mas agora eu virei a assombração dos homens. Que coisa extraordinária, eu virei a assombração.
Então nós vamos em nome do Senhor e vocês vão dizer pelo Senhor e por Gideão, porque tem um negócio acontecendo lá. Eu virei uma fantasmagoria imensa. É o chamado inconsciente coletivo. A pessoa vem um grupo de seres humanos que se identificam culturalmente, se identificam espiritualmente, se identificam economicamente, se identificam etnicamente, se identificam como um povo. Cada pessoa individualmente cometendo aquele erro de invadir a propriedade privada, a terra do outro, expropriar, deixar crianças com fome e destruir todos os mecanismos de autossustentabilidade de um povo por anos, anos e anos. A vida deles era, vamos esperar que Jezreel, que o campo que o Senhor semeou, fique todo lindo de trigo. E nós vamos tomar o pão. Trigo é pão. O sonho era sobre um pão rodando. O trigo processado, industrializado, manufaturado, rodando e dando na tenda do capitão. É o pão de Gideão, sobre o qual quem assiste o Papo de Graça já me ouviu falar algumas vezes. Cuidado com o pão de Gideão. Quem lê lá o caiofab.net tem artigos meus sobre o pão de Gideão. Quem já leu aquele meu livro Batalha Espiritual, tem lá um capítulo 2 longo sobre o pão de Gideão. Que é esse fenômeno de fragilização que procede da culpa particular e individual de cada pessoa, mas que numa coletividade vai se somando. São culpas que se somam. Cada indivíduo, particularmente, tem a sua culpa, ou a sua sensação de culpa relativizada pela coletividade. Se fosse o Wilsinho se levantando sozinho para vir roubar pão aqui, ele ia se sentir um grande ladrão. Mas se todos nós nos reuníssemos e disséssemos, vamos pegar pão para a gente comer, eles têm pão demais lá, aquela terra é fértil, vamos lá pegar. A culpa particular de um se dilui entre todos. Você pega, por exemplo, um militar, um soldado. Ele, às vezes, em casa não tem nem coragem de manusear uma arma. Mas se você o põe no batalhão, sob o comando de alguém que diz, a Casa Branca decidiu, e que aí depois diz, o Estado-Maior, interpretando as ordens da Casa Branca, disse para nós nos colocarmos de prontidão. Aí depois vem e diz, o chefe de operação deste projeto militar no qual estamos envolvidos, determinou que nós vamos atacar. Aí depois vem um escalão inferior e diz, o coronel, que é o responsável pelo nosso grupo, disse que chegou a hora. Aí o sargentão, que está lá embaixo, que sozinho também não ia fazer nada, diz, gente, vamos entrar arrepiando, as ordens são para arrepiar. Aí cada soldadinho que gosta mesmo de McDonald's e Starbucks, de repente o cara chega e diz, vamos que vamos, e vira doido, e sai metralhando todo mundo. Esse é o processo de diluição das culpabilidades individuais no coletivo. Então, o que aconteceu foi que quando Gideão gritou, agora, e o povo disse, pelo Senhor e por Gideão, e bateram, acenaram as tochas e bateram os cântaros, todo o povo e o inconsciente coletivo daquela multidão estava tomada. Aquele sonho era a expressão do que estava no inconsciente de todos, latentemente presente, a culpa instalada.
porque ninguém rouba o pão dos outros, ninguém faz agravo a outros, ninguém comete sistematicamente coisa a outros, um ano depois do outro, ou uma vida inteira, ou o tempo que seja, sem que se vá ficando fragilizado interiormente, ainda que a gente arranje desculpas, ainda que a gente dilua responsabilidades, ainda que a gente diga que foram as circunstâncias, mas a verdade dentro de cada um tem seu limite para explodir de modo suicida. Cada um de nós é um homem-bomba. Quando a gente transgride e transgride e transgride a verdade, chega uma hora em que a culpabilidade individual se soma às muitas culpabilidades individuais, fazendo um coletivo fragilizado. Nessa hora, não interessa se quem vem contra a gente tem poder ou não tem poder. Um grito bota todo mundo para correr. É isso que você vê, por exemplo. Nenhum analista internacional tinha coragem de dizer que o muro de Berlim ia cair. Ninguém. Todo mundo ficou perplexo. Eu estava assistindo televisão na Califórnia, morava lá naquele tempo. Liguei a TV, de repente estava todo mundo dizendo: o que é isso? O que é isso? O muro de Berlim caiu. Da noite para o dia, porque tinha um inconsciente acumulado de gente que não aguentava mais aquela parede de separação, iria cair. Em vários outros lugares da Terra, às vezes da noite para o dia, você vê uma reviravolta como essa da chamada Primavera Árabe. É um cara que diz: eu não aguento mais, e se incendeia na Tunísia. O que isso tem de poder? Que poder é esse? De um homenzinho, um feirante, chegar e dizer: eu não aguento mais tanta injustiça, e tocar fogo no próprio corpo. E aquele incêndio vai varrendo a Tunísia, entra na Líbia, entra no Egito, passa pela Jordânia, ainda estão lá tentando segurar, eu não sei o que vai acontecer. Chega a Síria com essa catástrofe que não para, que começou no incêndio na Tunísia, de um homem. Por quê? Porque é aquilo que a Bíblia chama de a medida da iniquidade. Lembram no Velho Testamento, quando o Senhor diz: ainda não, porque a medida da iniquidade desse povo ainda não encheu. Isso é uma linguagem antiga e primitiva para falar do inconsciente coletivo. Vai enchendo aquela medida, vai enchendo, vai enchendo. Quando enche, não precisa de um exército, basta um tapa, às vezes é um grito. Às vezes é um feirante louco na Tunísia tocando fogo no corpo e incendeia tudo. E tudo cai. Esse é um fenômeno a ser observado na história o tempo todo, porque ele é tanto nacional quanto ele é global hoje em dia, tanto quanto muitas vezes ele é familiar. Famílias que fazem perversidade, gente uma contra a outra, tudo encoberto, tudo aparentemente sob o controle de um patriarca, até um dia que a casa cai instantaneamente. Ninguém pode nem explicar porque que foram dormir sob uma tutela e amanhecem com tudo revirado. É um poder esmagador. Esse poder que Deus usa como fenômeno, que é um fenômeno dele mesmo. Aí alguém diria: você está falando que tudo foi fenomenologia? Sim, mas foi uma fenomenologia instituída por Deus. Ele é que instalou esse mecanismo, esse fenômeno na alma humana, individual e coletiva. Porque não dependerá nem de força nem de poder. Quando enche essa medida, a casa cai. E se não fosse essa medida, muitas vezes o mundo não se renovaria, as nações não se renovariam, os tiranos não cairiam, as desgraças não dariam lugar a novos tempos de oportunidade.